Ao cair na terra, uma semente só será capaz de germinar se encontrar condições ideais para isso. Um solo rico em nutrientes aliado às condições climáticas ideais, como o sol e a água da chuva, faz com que a produção agrícola ocorra de forma natural e constante. Com o passar do tempo, o uso exagerado do solo, bem como a falta d'água, podem prejudicar e muito a produção de uma propriedade rural. A terra e a água são recursos estratégicos para a produtividade e estão diretamente ligados com a segurança alimentar e com a geração de serviços ecossistêmicos. Usar estes dois recursos naturais de forma consciente é fundamental. Por isso, nesta videoaula, vamos falar sobre a importância do uso sustentável da água e do solo na agricultura. Para se ter uma ideia, de acordo com a FAO, que significa Food and Agriculture Organization, a agência da ONU referente para a agricultura e a alimentação, é na América Latina e no Caribe onde estão as maiores reservas de terras cultiváveis do mundo. E atualmente, não é mais necessário desmatar para produzir. Podemos trabalhar os dois lados ao mesmo tempo, preservando para produzir e ainda recuperando o que já foi degradado. Práticas anteriores de substituição de vegetação nativa por terras agricultáveis levavam a uma sensação de aumento de produção. No entanto, junto com essa prática, veio a degradação do solo e das águas, a redução da biodiversidade e o desmatamento. O manejo incorreto do solo pode impactar significativamente a quantidade e a qualidade da água disponível. A agricultura demanda recursos, por isso, realizar uma gestão eficiente do solo e da água é essencial para uma produção agrícola sustentável. Técnicas de irrigação são ótimas para alavancar a produção, mas se usadas de forma irresponsável, pode afetar o uso sustentável da água. Por exemplo, se ao invés de optar por irrigação por microaspersão, você usar um canhão, além de gastar mais água e energia, estará dissolvendo e perdendo os nutrientes do solo. O uso de maquinários aumenta a produtividade, mas o uso inadequado contribui para a degradação do solo. Escolher bem o maquinário também é muito importante. Defensivos agrícolas em excesso também prejudicam a terra, o ar e as águas. Para ser sustentável de verdade, basta você utilizar somente o que precisa na sua produção. Nada a mais, nada a menos. E como podemos fazer isso? Tendo equilíbrio em todas as ações e fazendo uso racional dos recursos disponíveis. É importante lembrar que o solo de 50 anos atrás era muito mais rico e fértil, mas o uso exagerado fez com que ele ficasse empobrecido. Por isso, o uso sustentável desse recurso é tão importante. Usar com responsabilidade e consciência é fundamental para que possamos utilizá-lo sempre. A adubação, por exemplo, pode ser realizada por meio da técnica chamada adubação verde, que consiste no plantio de espécies em geral leguminosas, como o feijão guandu, crotalária, nabo forrageiro, mucuna preta, milheto, entre outros exemplos. Depois desta etapa, as leguminosas fazem associação com micro-organismos que absorvem o nitrogênio do ar e o fixam no solo. Com a adubação verde, você deixa de pagar por um saco de adubo nitrogenado, por exemplo, e insere esse nutriente na terra naturalmente. É mais barato e ainda contribui com a saúde do meio ambiente. Agora, vamos falar um pouco sobre irrigação. A irrigação por gotejamento ou por microaspersão são técnicas que contribuem para o uso racional da água. Dentre os muitos benefícios, está a redução do desperdício de água e a economia de nutrientes e fertilizantes devido à proximidade da aplicação. Os custos desse tipo de irrigação também são bem menores. A técnica de irrigação varia muito de local para local, de espécie para espécie, e para ser o mais eficiente possível, precisa ser calculada por um técnico experiente. É uma ciência que trabalha com a qualidade e economia do processo. Cuidar do solo é pensar no adubo, defensivos agrícolas, irrigação e etc. Mas vamos além. Os sistemas de plantio favorecem o solo e otimizam a produção de água do local. Como exemplo, temos a técnica do plantio direto.
você mantém o solo sempre coberto por plantas em desenvolvimento e por resíduos vegetais. Com o plantio direto, você aumenta a produção, reduz os custos e ainda mantém o solo conservado. Além dessas técnicas, adotar o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, torna a sua produção ainda mais sustentável, pois possibilita o consórcio da parte produtiva com o componente florestal nativo ou exótico, com diversidade e otimização. A rotação de culturas é outra técnica que também ajuda na conservação do solo. E por que ela é importante? Por exemplo, se você passa 10 anos plantando milho em uma mesma área, os nutrientes que o milho precisa para crescer serão sempre os mesmos. Agora, quando você, em um ano, planta milho e no outro feijão, você garante a rotação e a diversidade de nutrientes. Dessa forma, a terra consegue descansar e o ataque de pragas fica mais controlado. Também existem os sistemas agroflorestais conhecidos como SAFs. É uma forma de uso da terra na qual se resgata a forma ancestral de cultivo, combinando espécies arbóreas, lenhosas como frutíferas ou madeireiras, com cultivos agrícolas e animais. Pode ser feita de forma simultânea ou em sequência temporal, trazendo benefícios econômicos e ecológicos. Aliás, os SAFs são excelentes opções para quem deseja produzir com sustentabilidade, porque neles há o casamento, por exemplo, de árvores, café, gramíneas, mandioca e frutos em uma mesma área. É a busca pelo sistema equilibrado com produção agrícola. Uma agrofloresta é capaz de resgatar a forma ancestral de cultivo, ou seja, a terra volta a ser o que era antes, porém com a produção agrícola. O controle biológico e manejo sustentável de pragas consiste em controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais. Uma das técnicas utilizadas em hortas, por exemplo, é o sistema de mandala, que nada mais é do que expandir a produção em círculos com o cultivo de diferentes plantas. Confere maior resiliência e saúde ao sistema. Com isso, maior resistência às pragas, além de ajudar a reduzir a aplicação de defensivos agrícolas e não afetar a qualidade do solo. Em todas essas técnicas, é possível ainda optar por ter uma produção orgânica e agroecológica, ou seja, sem o uso de defensivos agrícolas ou adubos químicos. Investir em técnicas de produção sustentáveis em harmonia com o meio ambiente é tão importante que existem incentivos do governo federal para os produtores que desejam aplicá-las. Um dos projetos disponíveis é o Plano ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Por meio de projetos, o governo concede créditos para a implantação de diferentes técnicas sustentáveis. Nossa videoaula termina por aqui. Quer saber mais? Basta entrar em contato com o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais através do site. Até a próxima aula!